um agente aposentado reúne sua equipe improvável de agentes de elite para uma missão global, rastrear um dispositivo nuclear que está desaparecido. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos de 2013. E vamos para mais um resumo. O filme começa com Frank Moses, um agente aposentado da CIA, que um dia fez parte de um grupo chamado Red, aposentados extremamente perigosos. Perigosos, talvez no passado, porque agora a vida de Frank é um tédio absoluto. Há 3 anos vivendo uma rotina tranquila ao lado da namorada Sarah. Isso até o momento em que seu instinto aguçado o faz perceber Marvin, um ex-colega, o seguindo de forma nada sutil. Marvin, que está paranoico, insiste que ainda há ameaças rondando. Frank ignora, porque, convenhamos, ele prefere sua zona de conforto. Frustrado, Marvin vai embora, mas algo horrível acontece. Seu carro explode no meio do caminho. Pois é, parece que as ameaças não eram tão imaginárias assim. Mesmo assim, Frank, fiel ao seu ceticismo, não acredita que Marvin realmente morreu. Afinal, o homem já sobreviveu a coisas muito piores. E nessa hora, Sarah é quem precisa arrastá-lo para encarar os fatos. Depois de arrastá-lo para o funeral, Frank, ainda relutante, tenta dar uma de Sherlock e cutuca o cadáver para ver a reação. Nada. Morto ou não, Sarah o obriga a se expor emocionalmente e fazer um discurso. Frank rasga elogios sobre a brilhante carreira de Marvin e seu grande coração de amigo, enquanto provavelmente se pergunta quantas bombas mais precisaria para ser convencido. Após o funeral, Frank é arrastado por um bando de federais para uma instalação secreta do FBI, porque é claro que ninguém pode deixá-lo em paz. Lá na sala de interrogatório, ele é metralhado de perguntas sobre um tal Projeto Sombra Noturna, no que ele não tem ideia, ou pelo menos é o que diz. Enquanto tenta convencer os agentes de que o verdadeiro problema está chegando, o caos literalmente explode quando Jack, o mercenário que não sabe brincar em serviço, invade o prédio disparando para todos os lados. Frank consegue persuadir um agente a soltá-lo, mas não por muito tempo. Jack, sem paciência para rodeios, o captura e vai direto ao ponto. Ou Frank colabora, ou Sarah pagará o preço. A resposta de Frank também é direta ao ponto. Ele reage como só um ex-agente durão faria, mas Jack, mostrando porque tem a fama de implacável, decide eliminar seu próprio escudo humano. Que classe! Sem outra opção, Frank espera o tiroteio esfriar para improvisar uma armadilha com uma granada. Ele começa a caçar Jack e seus capangas pelos corredores, eliminando um por um, até ser aparentemente derrotado. Só que, surpresa, Marvin, o rei do drama e das mortes fingidas, ressurge para salvar o dia, porque fingir estar morto é a sua especialidade. Os dois fogem com Sarah, que para aumentar a tensão, foi colocada na operação por Marvin. O que se segue? Um discurso de casal, obviamente. Mas Marvin, nunca perdendo a chance de cutucar o amigo, eu sei que você deve ter um amigo ou amiga assim. Então lembra Frank que Sarah é mais durona do que ele. Nada como um triângulo de caos para apimentar a fuga. Durante a fuga, Marvin lança a bomba. Calma que ninguém vai explodir dessa vez. Trata-se de um documento publicado na internet, revelando que ele e Frank participaram do plano Sombra Noturna, uma operação obscura da Guerra Fria para contrabandear uma arma nuclear para a Rússia. Resultado, foram promovidos ao pior tipo de foragidos com bônus, um alvo gigante nas costas e uma fila de assassinos contratados pronto para cobrar o prêmio. Como se isso não bastasse, Jack, um desses mercenários, percebe que precisa de reforços. Ele recruta um assassino sul-coreano que, além de letal, tem contas a ajustar com Frank e não está nem aí para o cachê. Vingança é sua verdadeira motivação. Enquanto isso, em Londres, Victoria, uma assassina de elite e antiga amiga de Frank, é chamada pelo Mi-6 para caçar os foragidos. Enquanto tentam não ser mortos, Frank e Marvin arrancam informações de um diretor da inteligência. Eles descobrem que o gênio por trás da arma nuclear, batizada de Sombra Noturna, é o Dr. Edward Bailey. Ironia das ironias, eles já foram guarda-costas dele, mas falharam miseravelmente quando os soviéticos explodiram o carro do homem com uma bomba. Ao examinar o documento acusador, eles se deparam com uma mancha de tinta, que não é um mero acidente, mas sim um símbolo ligado a um misterioso indivíduo chamado Larana. Porque, claro, nada pode ser simples nessa bagunça. Para piorar, Frank recebe uma ligação de Victoria. Ela não liga para saber como ele está, mas para avisar que foi contratada para eliminá-lo. E a
aceitou. Por dinheiro, obviamente. Mas não é só isso. Os americanos também entraram na brincadeira e enviaram seu próprio assassino, Han. Sim, aquele mesmo Han que jogou Frank na prisão anos atrás com acusação de roubo de segredo de estado. Han, com toda a arrogância do mundo, chega aos Estados Unidos e localiza Frank usando identidades falsas, achando que seria uma missão fácil. Spoiler, não é. Pelas câmeras de segurança, ele descobre que o alvo fácil já roubou seu avião. Enquanto isso, Marvin, o eterno pessimista, avisa que Han não é alguém para ser subestimado. A busca por Lana os leva a Paris. Lá, eles esbarram em Katya, uma agente de contra-inteligência russa, que, para variar, também tem históricos com Frank. Ela foi um antigo interesse amoroso e ainda o trata como se ele fosse o galã. Coincidentemente, Katya também está na trilha da Sombra Noturna e oferece um acordo: não entregará Frank e sua equipe às autoridades russas se eles revelarem onde está a bomba. Sem muitas opções, eles formam uma aliança temporária para capturar Lana, um homem com aparência de contador entediado, mas que rouba uma quantidade absurda de informações militares. O plano? Infiltrar-se no restaurante onde ele está jantando. Mas como esperado, algo dá errado. Enquanto Frank e Katya mantêm a compostura, Sarah, em um momento brilhante da descrição, não para de encarar Lana, que reage da maneira mais sutil possível, jogando uma faca. Felizmente ou nem tanto, Frank intervém no meio do caos, mas Lana não está para brincadeira. Ele abre fogo e escapa no instante que Frank estava prestes a pegá-lo. O vilão rouba uma motocicleta, iniciando uma perseguição digna de Velozes e Furiosos. Katya surge em um Porsche, Sarah aparece dirigindo o veículo que parece saído de um ferro velho, e Marvin, no banco do passageiro, está bastante assustado. No final, Sarah consegue derrubar Lana, mas como bom clichê ambulante, ele simplesmente pega outra motocicleta e continua fugindo. Depois de um esforço absurdo e cenas que desafiam a física, Sarah fica encurralada em um beco e parece que o vilão vai escapar novamente. Eu falei que a fuga era clichê? Esquece, porque Frank surge do nada e o atropela com a sutileza de um caminhão desgovernado. Mas é o interrogatório que a situação realmente desanda. Lana se recusa a colaborar e as sugestões de medidas mais drásticas começam a aparecer. E aí que Sarah, em um ato de pura afronta, decide usar sua tática especial, seduzir o sujeito com uma forma de vingança passiva-agressiva contra Frank. Parece que ela empatou o jogo, né, Frank? A estratégia funciona e Lana, completamente derrotado, entrega a chave de sua caixa de segurança. À noite, enquanto Frank e sua equipe tentam organizar o caos que chamam de plano, uma visita inesperada de Katya muda o rumo das coisas. Ela aparece com uma história conveniente sobre a necessidade de se encontrar com o informante. Frank, com sua habitual ingenuidade, quando se trata de ex-amores, aceita acompanhá-la. Durante a espera, ela sugere uma bebida que, claro, está adulterada. Não havia informantes algum, só uma desculpa esfarrapada para roubar a chave. Enquanto ele ainda tenta entender o que aconteceu, Sarah entra em cena e, sem perder tempo, começa a dar-lhes bofetadas por ter sido dopado por sua ex, deixando claro quem manda na relação. No entanto, Marvin, sempre um passo à frente, revela que Katya pegou uma chave qualquer. Frank, em uma rara demonstração de esperteza, já havia entregado a verdadeira para Marvin antes de sair. Ainda assim, Sarah fica irritada e decide sair sozinha para aproveitar Paris, já que seu namorado superprotetor não a leva nem à esquina. Enquanto isso, Marvin tenta dar uma aula relâmpago sobre relacionamentos, explicando que proteger uma parceira não basta, é preciso mostrar carinho também. Mas a conversa é interrompida por Han, que chega com uma torreta e uma disposição homicida. Frank e Marvin, com muita sorte, escapam pelos esgotos. Mais tarde, no banco, eles assistem à prisão de Katya, que tenta abrir uma caixa de segurança com a chave falsa. Enquanto ela paga por sua trapaça, Frank e seus colegas acessam a caixa verdadeira e descobrem documentos que revelam um segredo. O Dr. Edward Bailey está vivo. Ele passou 32 anos confinado em um asilo de segurança máxima para criminosos dementes em Londres. No caminho para lá, o trio é emboscado por Vitória. Marvin, em um momento de honestidade brutal, admite que avisou sobre a emboscada, pois queria confirmar se Vitória teria coragem de matá-los. Para alívio geral, Vitória decide priorizar as memórias dos velhos tempos e ajudar a fingir a morte deles, incendiando o carro com corpos substituídos. Enquanto isso, Jack tenta arrancar informações de Lana, que resolve se envenenar antes de falar. Já no asilo, Vitória mostra que a atuação está no sangue, se passando por uma lunática e logo depois por uma médica, garantindo a entrada de seus colegas. Com o Dr. Edward finalmente em mãos, o grupo o encontra completamente perdido, graças a décadas de sedativos. Ele mal percebe que passou 32 anos confinado. Vitória, sempre a estrategista, decide se sacrificar temporariamente, entregando-se ao Mi-6 para criar uma distração, enquanto seus colegas escapam. Chegando a Moscou, o grupo é recebido com o calor de um ataque surpresa de Han, que parece ter um prazer especial em focar em Frank. Durante o caos, a improvisação
desorganização reina. Alguns policiais aparecem tentando deter Han, enquanto Frank, em um golpe de gênio absoluto, algema o assassino a uma geladeira de refrigerantes. Quando é cercado por mais policiais, Han, porque claro que sim, arranca a porta da geladeira e a usa como arma improvisada para abrir caminho. Os perigosos conseguiram fugir. O próximo destino é o antigo apartamento de Edward, que, em meio a uma bagunça nostálgica, traz pistas cruciais. Frank conecta os pontos e conclui que a sombra noturna está escondida em um lugar tão óbvio que ninguém jamais pensaria: o Kremlin. Porque, claro, onde mais você esconderia uma bomba senão no coração de uma das fortificações mais seguras do mundo? Usando uma pizzaria como fachada, eles acessam túneis secretos que levam diretamente ao Kremlin. De volta à sede do Mi-6, Vitória é mantida como prisioneira após o fracasso da missão. Durante o interrogatório, descobre a terrível verdade por trás do interesse pela bomba sombra noturna, algo tão absurdo e maligno que até ela, com sua vasta experiência, fica horrorizada. Quando tenta se libertar das algemas para alertar Frank, seu captor informa que o tempo dela acabou. Felizmente para Vitória, ela não é uma prisioneira comum. Enquanto isso, Frank e sua equipe avançam pelos túneis que levam ao Kremlin. Ao mesmo tempo, Katia, que mal teve tempo de colocar os pés em sua terra natal, recebe a notícia de que os invasores foram captados pelas câmeras de segurança. O grupo, agora sem outra opção, decidiu improvisar e se disfarçar de militares russos, uma solução que provavelmente só funciona em filmes de ação. Dentro do Kremlin, o médico finalmente localiza a tão procurada sombra noturna, uma bomba escondida em uma maleta de mercúrio vermelho, impossível de ser detectada por métodos convencionais. No entanto, antes que possam comemorar a descoberta, Katia aparece pronta para interferir. Frank, com seu charme de líder, consegue convencê-la a se unir ao grupo, argumentando que uma arma tão perigosa não deveria estar em mão de nenhum governo do mundo. Sarah, por sua vez, é deixada para guardar o túnel, o que resulta em um momento cômico e constrangedor, quando o soldado tenta flertar com ela. Sem alternativas linguísticas, Sarah resolve a situação com um beijo improvisado, mantendo o soldado distraído até que os outros retornem. Quando o Kremlin percebe a invasão, os fugitivos rapidamente bloqueiam o túnel e comemoram do lado de fora o sucesso da missão. Frank recebe uma ligação de Vitória, que informa que o Mi-6 capturou Edward, pois ele pretendia detonar a bomba em Moscou. O alívio momentâneo se desfaz quando Edward reaparece, revelando ser um ardente anticomunista e o responsável por vazar informações sobre o projeto Sombra Noturna. Sua intenção, entregar a bomba a Jack em troca de apoio aos seus ideais. Antes de fugir, Edward atira em Katia, colocando a culpa no grupo de Frank e garantindo que ninguém atrapalhe seus planos. Uma traição tão bem calculada que só falta ele dar uma risada maligna ao sair. O doutor sai dessa situação com uma falsa vitória, já que Jack, em sua ínfime carnalice, o trai e tenta aprisioná-lo de novo. A cereja do bolo, a intenção descarada de sugar todos os seus segredos. No meio do voo, o doutor resolve mostrar quem manda, solta um gás que derruba todo mundo menos ele. É assim que ele escapa do cativeiro e dá o troco em Jack. Segundos antes de serem fuzilados por um pelotão russo, o grupo de Frank é resgatado por Vitória, que aparece com sua faceta de atiradora de elite, porque, claro, ela é boa em tudo. Logo, eles descobrem que um avião pousou recentemente, cheio de tripulantes mortos, e o culpado teria se escondido na embaixada iraniana. Mas é claro que Frank não tem um minuto de paz. Antes de fazer qualquer coisa, Han surge para emboscá-lo e rola uma luta intensa. Só que Frank, na sua eterna benevolência ou cansaço, decide que quer negociar. Afinal, ele percebe que Han está num arco de redenção, e nada melhor que prevenir que a bomba mais destrutiva da história caia em mãos erradas. Han abaixa a arma e se junta ao time, deixando todo mundo de boca aberta. Já em Londres, Frank decide expressar seu amor por Sarah com uma pistola. Sim, porque as joias são muito mainstream. De quebra, ainda ganhou uma bela bofetada. A armadilha chama a atenção de um cavalheiro aleatório, que, plot twist, é o embaixador iraniano. Sarah, mostrando que a verdadeira estrela seduz o sujeito até envenená-lo com algo que só ela tem um antídoto, e usa a pistola que Frank te presenteou para ameaçá-lo. Agora, com o embaixador sob seu controle, ele entra na embaixada iraniana, enquanto Marvin, sempre um espetáculo, se passa por um potencial desertor. Marvin transforma o banheiro num cenário de filme de terror, obrigando as autoridades a chamarem os encanadores, que, convenientemente, são Frank e Han disfarçados. Enquanto isso, o Dr. Edward, mais escorregadio que sabonete molhado, finaliza a venda de sua bomba e, sem pestanejar, elimina os compradores na frente de Jack. Edward deixa claro que sua arma não é para iranianos, americanos ou qualquer um que não seja ele mesmo, porque compartilhar destruição é para os fracos. Em vez de seguir o óbvio e tentar salvar o mundo, ele decide detonar tudo em Londres. Afinal, a comunidade de espionagem internacional só faz sua vida um inferno, eliminando sua família e transformando no monstro que ele é hoje. Agora, o monstro vai ser a estrela do show. E para começar, ele corta o pescoço
pescoço de Jack com a chave do embaixador, Sarah, junto com seus companheiros, entra na câmera secreta e descobre que a bomba já está armada. Vitória, no seu melhor estilo, tenta parar Edward a tiros, mas ele, sempre um passo à frente, faz de Sarah sua prisioneira e tenta fugir no jato de Han. Claro, Han não vai deixar barato e começa a perseguição em terra com Vitória. Frank e Marvin, não querendo ficar de fora, o seguem a partir de um helicóptero roubado. Marvin, com sua habilidade única em piorar as coisas, tenta desativar o temporizador da bomba, mas acaba apenas acelerando o desastre. Enquanto isso, Han e Vitória continuam sendo os únicos que realmente sabem o que estão fazendo. Depois de um pouso forçado e muita dificuldade, Frank e Marvin chegam ao aeroporto, onde o protagonista finalmente entra no jato e negocia com Edward. Ele entrega Sarah em troca de prometer que a bomba vai ficar em Londres. Frank, como sempre, segue o plano sem questionar. Sarah, toda confusa, pergunta por que ele faria esse sacrifício por ela. Ele responde com aquele sorriso sarcástico, que só uma pessoa vai morrer. Ele negociou com Edward usando uma maleta vazia. Surpresa, Frank deixou a verdadeira bomba no jato, que já está em pleno voo. Adeus, Dr. Edward. Eles salvaram o mundo, mas Han ainda acha que Frank deve uns milhões pela destruição do seu avião e por ter poupado sua vida. Mas no final das contas, Frank não se importa com isso. O que realmente importa para ele é Sarah. Na cena final, vemos a equipe em sua próxima missão em Caracas, com Sarah agora uma verdadeira especialista em realizar missões. Moral da história, nada como uma bomba nuclear para dar aquele toque de emoção à vida de um aposentado entediado. Às vezes, é preciso que tudo exploda ao seu redor para que você perceba que a rotina é só um disfarce para o caos. E claro, quem precisa de planejamento quando se tem sorte e um amigo maluco para salvar o dia. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.